Bem, pessoal, boa tarde. Como prometido, essa aula é sobre ética medieval. Eu só vou esboçar elementos bem gerais, não vou me aprofundar em nenhum filósofo. E vocês vão entender por que quando a gente começar a tratar dos filósofos que vierem depois dele, que são os filósofos modernos, que têm teorias um pouco mais diferenciadas do que o que veio antes na ética que a gente chama de ética grega. Então, para a gente agilizar o processo, a gente precisa entender que o período medieval é aquele período que começa logo depois daquele período em filosofia, né? Um período helenístico, que é onde tem aquela gama de correntes, aquela variedade de correntes filosóficas, como o epicurismo, o estoicismo, o cinismo, o ceticismo, que tentavam compreender como é ser feliz ou como é ser uma pessoa virtuosa, cada um ao seu modo, né? A gente viu isso e revisou nas outras aulas, então não tem muito motivo para a gente passar mais tempo revisando. Então a gente cai direto no que a gente chama de período medieval. A gente não vai ficar fazendo as delimitações históricas, porque isso aí vocês aprendem em história. O que é interessante, né? O interessante pensar é que a Igreja Católica e, inclusive, a Igreja, outras igrejas, outras religiões têm uma ascensão grande nesse período medieval, então, que é um período longo, né? Em filosofia, cerca de 1000 anos, há uma perda gradativa da autonomia da razão. A razão, ela passa a ser rebaixada em detrimento da fé. Ou seja, a fé é tomada como algo mais essencial, mais fundamental, algo que realmente realizaria o que o ser humano é. Outro elemento que vai entrar nessa discussão que não tem nos gregos, e a gente vai revisar alguns desses elementos quando for tratar de teoria do conhecimento e metafísica, que é a ideia de criação do mundo. Né? Para os gregos, o mundo é algo eterno, não há uma criação. Ou seja, há uma passagem apenas do caos para o cosmos, ou seja, do mundo desorganizado para o mundo organizado. Ou seja, mas já há algo. Não é que não exista nada e surge a coisas do nada. Isso para o grego seria uma espécie de absurdo, não teria lógica, porque o nada não pode produzir nada. Somente com uma ideia muito estranha para eles, de algo que venha exerça um poder sobre o nada para criar coisas. Para o grego não faz sentido. Então, surge essa ideia de criação do mundo, e com essa ideia de criação do mundo também há uma modificação de outros problemas clássicos da filosofia que a gente vai abordar daqui a pouco. Essa noção de homem também como criatura e associada à noção de pecado, que vocês estão vendo na tela, surge uma ideia de interioridade do homem, ou seja, o homem precisa fazer certos exames de consciências para saber se sua conduta está de acordo com os mandamentos de Deus. Então, a razão por si só ela não é capaz de determinar o que um homem deve fazer, mas ele precisa de um certo exame, e esse exame é uma tentativa de busca interiormente de uma iluminação e de uma tentativa de encontrar o próprio Deus dentro de si. E o primeiro período é chamado de patrística, porque foi criado pelos padres da igreja, como vocês verem, podem ver aí na segunda linha do texto. É patrística porque vem de padres, são os padres que eles chamam de apologetas, que eles tentam defender o cristianismo perante os filósofos, perante as outras religiões, que são a religião romana, a religião grega, porque os filósofos sempre questionavam aquelas novas ideias. As pessoas questionavam, então era preciso uma defesa e uma apologia, um convencimento, um marketing, dá para dizer assim, sobre por que aqueles princípios novos agora cristãos deveriam ser seguidos e não mais aquelas antigas religiões. E é uma justificação, uma tentativa de tornar racionalizada
o que a gente chamaria de verdades reveladas, verdades vindas da religião. E o lema dessa corrente ficou conhecido como crer para compreender. Ou seja, primeiro você crê e essa fé vai lhe dar subsídios para que você possa compreender como o mundo e as coisas do mundo funcionam. Ou seja, a fé ela está acima da razão bem caracterizada. Chamavam a fé, a filosofia nesse plano aí era chamada de serva da teologia, ancila da teologia, é uma serva. E o grande expoente que a gente pode ver nesse período, o grande expoente, há vários filósofos, muitos filósofos, mas o grande expoente é Santo Agostinho, né? Talvez ele seja considerado o maior filósofo africano, né? Que ele era negro, a maioria dos locais não colocam isso, né? Mas ele era negro. Ele é filho de Santa também, e ele teve uma vida pregressa antes de começar a filosofia, muitas coisas dele envolvidas justamente nesse problema do mal, né? Ele teve antes de embarcar com a religião, ele já tinha estudado filosofia, persegue diversas filosofias, como, por exemplo, diversos pensamentos, como o maniqueísmo, que é aquele que diz que o bem e o mal lutam, combatem entre si, há duas esferas entre o bem e o mal, e apenas no cristianismo que Santo Agostinho elabora uma teoria, apologeta uma teoria justificativa, que justifica a fé cristã, né? Um dos problemas que ele tenta combater e lidar é o problema do mal, que, por exemplo, o Epicuro, segundo a tradição, já teria levantado esse tipo de argumento. Se a gente pensa algumas características que são atribuídas a Deus ou aos deuses, né, o mal, o problema do mal, a efetividade do mal, como ele funciona, torna esse problema um pouco complicado, porque dentro do argumento de Epicuro a gente pode ler: Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz. Se ele deseja prevenir, não é capaz, então ele não é onipotente, ele não pode tudo. Se ele tentar prevenir que o mal aconteça, mas não é capaz de preveni-lo, então ele não pode tudo, ele não é onipotente, que é uma das características. Se ele é capaz, mas não deseja, então ele é mal, né? Se ele pode prevenir o mal, mas ele não quer, então ele seria mal. E se ele é capaz e deseja, ou seja, ele tem o poder e tem a vontade, então por que o mal existe? E se ele não é capaz e nem deseja, então por que ele chamamos de Deus? Ou seja, dentro do argumento de Epicuro, ele coloca em xeque essa ideia da onipotência e da benevolência divina, no sentido de dizer o mal existe, mas Deus não faz nada em relação à inoperância do mal, porque ele continua existindo, já que Deus tem essa característica de ser onipotente, onipresente, onisciente, benevolente, ele é o bem em si mesmo, porque o mal continua existindo. Então, dentro da lógica criacionista, Deus criou o mundo como todo bom, que o mundo vem é a imagem e semelhança de Deus. Então, por que o mal existe? Aí Santo Agostinho sai com a saída via Platão, né, dizer que o mal, ele na verdade, ele não tem uma substância, ele é uma espécie de não ser. Ele não é o ser, ele não existe em si, ele é um não ser, ele é um desvio, ele é um afastamento do bem. Ele não é uma realidade em si, não é uma coisa. O mal é somente um afastamento do bem. E como é que se afasta do bem? Porque o ser humano chega a se afastar do bem. Para Santo Agostinho, o ser humano se afasta do bem por causa da vontade. A vontade do ser humano é livre, e aí entra a ideia do livre-arbítrio. O ser humano tem essa alma que é livre, talvez seja a única coisa livre no mundo, de fato, dentro dessa lógica, e pelo fato de ser livre, ela pode entender as coisas do mundo, querer as coisas que agradariam muito mais a natureza do homem, que é do corpo.
essas coisas do corpo. Como a gente já viu na aula sobre filosofia política, é isso que vai acabar tendendo a criar a cidade dos homens e afastar o homem da cidade de Deus, né? E somente a graça divina, a bondade de Deus, que é capaz de retomar o homem para isso. E dentro dessa lógica de Agostinho, não todo mundo entra nessa graça de Deus, mas apenas os predestinados aí para a cidade de Deus. Deveria haver uma espécie de solução histórica para isso, né? E essa ideia também surge a ideia do pecado original, que o pecado original já coloca o homem em xeque numa situação um pouco difícil, porque você já nasce pecador, então você já nasce perdendo, né? Você já precisa de uma espécie de redenção, e essa redenção é uma busca contínua por Deus. Desde o início da sua vida você teria que buscar essa redenção desse pecado original, que é o pecado cometido lá atrás por Adão e Eva, né? Que é você herda esse pecado. Um outro filósofo muito interessante, que é já de um outro período bastante longo e distante, que é São Tomás de Aquino, que é por volta de 1200 depois de Cristo, né? 1200 depois de Cristo, já se aproximando da nossa era. E São Tomás de Aquino ele foi professor em Universidade de Paris, já era a época das universidades, já não era mais um estudo feito dentro das igrejas, já eram os debates dentro das universidades que eles chamavam de disputas, né? Um apresentava uma tese, o outro podia defender essa tese ou ir contra essa tese, e nessas disputas que eles, segundo eles, criariam conhecimento, porque é aí que eles iam tentar defender seus argumentos baseado nos argumentos dos outros ou numa própria elaboração argumentativa. E aí, nesse período, ficou conhecido como escolásticas, que essas escolas, essas universidades, onde se produzia conhecimento, Oxford, Paris, etc., universidade muito antiga. Nesse período, na verdade, um pouquinho antes, os árabes invadiram a Península Ibérica, e isso foi benéfico no sentido de que houve a tradução de Aristóteles do grego para o latim. Aí foi que Aristóteles começou a ser lido em massa no período medieval. Então, houve justamente uma passagem de um platonismo e um aristotelismo que não era lido no original, para começar a ler Platão e Aristóteles, e principalmente Aristóteles, no original. Aristóteles ganha uma certa força. Platão sempre teve muita força nesse período da patrística. Quando a gente lembra patrística, fica fácil até quando a gente pensa em Platão, né? Platão, patrística, tem um nome parecido. E a escolástica vai estar envolvido principalmente com o pensamento de Aristóteles. As pessoas começam a ler bastante Aristóteles, e os filósofos árabes criam muito produção sobre Aristóteles. Tomás de Aquino lê os árabes, ele estuda com filósofos que estudaram árabes, estudaram Aristóteles. Então, o pensamento de Aristóteles é forte. Tomás de Aquino é praticamente um Aristóteles cristianizado. Ele não tem muita originalidade, porque em muitas partes ele passa tempo comentando o que Aristóteles disse. Mas um ponto interessante, principalmente, é a tentativa de conciliar fé e razão, ou seja, a filosofia passa a ter um âmbito próprio de estudo, enquanto a teologia também. Apesar de que um ser considerado um superior ao outro, mas não são contraditórios. Porque no período anterior, e na patrística, se a fé não tivesse, a razão não tivesse conciliada muito bem um argumento com a fé, seria o privilégio da fé agora ficar no lugar dela no palco, dá para dizer assim. Mas no período escolástico era sempre possível, sempre preciso conciliar fé e razão, no sentido de que tudo isso é criação divina, fé e razão, então a fé não pode ser contraditória com a razão, porque ambos são criados por Deus. Então a fé é racional nesse sentido, né? Não é que a razão vai compreender os artigos da fé, mas a fé tem uma certa lógica, dá para dizer assim. E por isso o lema desse período é chamado de compreender para crer. A ética, então, de Tomás de Aquino
baseada em Aristóteles, é chamada de Ética das Virtudes. Tomás de Aquino gasta um tempo num livro chamado Suma Teológica, que é grandão, assim, um bocado de livro, na verdade, gastando tempo sobre entender quais são as virtudes que um homem deve agir para ter uma vida interessante. E dentre dessas, ele trabalha essas quatro, que ele chama como as portas de entrada para a vida de verdade. Diz que se você fica focado apenas na virtude, nos sentidos, você vai ter uma vida só de animal. Se você fica versado só na vida de fé contemplativa, você vai ter uma vida só sobre-humana, eles chamam. Mas para ter uma vida propriamente humana, você tem que praticar essas quatro virtudes, que é a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Dentre essas virtudes, a prudência é algo que ele dá bastante ênfase, que ele chama do reto agir da razão. A virtude da prudência que dá que consegue criar o peso sobre as nossas ações, pesar sobre o que é que se deve ou não fazer. E dentro dessa ideia aí, você está vendo que, por enquanto, é pensado a virtude como algo racionalizado. E a justiça é algo que Tomás de Aquino vai se dedicar bastante, porque a virtude da justiça é sempre para o outro, né? O justo é quando você pratica algo para outra pessoa, é sempre pensado no bem do outro também. A justiça é algo que vai além, vai para o outro. E acima, ou além, melhor dizendo, das virtudes cardeais, tem as virtudes teológicas que são o que abarcam o cristianismo até hoje, que é a fé, a esperança e caridade. Ou seja, a maioria dos cristãos que vocês vão encontrar por aí vai ficar só na fé e na esperança, né? Caridade mesmo, que é esse lado prático de tentar erradicar o mal, talvez do mal das injustiças, você não encontra muito fácil, né? Então as pessoas tentam uma saída individualizada através da fé, mas não pensam né, na saída coletiva através da caridade, que talvez fosse o que o cristianismo e esse resgate que Tomás de Aquino faz visa, né? Como virtuoso, um prudente, virtuoso, caridoso também. E aí, como eu falei na aula sobre filosofia medieval, filosofia política medieval, há também a hierarquia das leis. Eu não vou retomar, quem quiser dar uma olhada lá depois, tem a hierarquia das leis, com a lei eterna criada por Deus, né, e a lei divina, que é a que está na Bíblia, mas dentro dessa ideia de ética, em Tomás de Aquino, ela vem conjunta com a ideia de lei natural e lei humana. A lei natural é a que a razão pode extrair da natureza, e a lei humana é baseada nessa lei natural. É a tentativa de impor, de fazer funcionar dentro dos governos essa lei natural. Essa ideia de lei natural, ela vai ser muito forte, porque ela vem desde os gregos, mas essa ideia de lei natural, que é chamada de jus naturalismo, como vocês viram em filosofia política, é algo que vai se manter por um longo tempo, de dizer que as pessoas têm, depois, direitos naturais. Se existe uma lei natural, existe um direito natural à vida, um direito natural à liberdade, e isso vai permanecer por muito tempo. E até hoje, em certo sentido, mas filosoficamente vai permanecer intacto por muito tempo, até uns questionamentos de Hegel e outros filósofos, de tentar dizer que não existe, de fato, nada natural no que a gente chamaria de ser humano. Então, a gente olhou rapidamente o que é filosofia medieval em dois âmbitos, e pensamento ético medieval. Na patrística, tentativa de convencer o humano através da fé, né, a aderir ou defender a sua fé cristã, e isso é pensado no sentido de que o ser humano, com perda da autonomia da razão, o ser humano depende de Deus para poder chegar lá, depende da graça divina. É sempre uma dependência de Deus para poder compreender o incompreensível. Enquanto no pensamento escolástico, a filosofia
e a teologia já são postos em duas balanças diferentes, não há uma hierarquia tão forte como haveria antes, e a filosofia começa a tomar começa a fazer uma exploração e uma defesa de princípios racionais para o agir humano, para a política, para a ciência, ou seja, a filosofia começa a tomar uma autonomia que vai modelar, inclusive, o pensamento ético posterior, que é o que a gente vai ver na próxima aula com Descartes, Spinoza, e no próximo momento com alguns outros filósofos, como Kant e os utilitaristas. Então, até mais. Daqui a pouco a aula está com vocês. Abraço.